Abra sua Bíblia, por favor, em 1º livro de Reis, capítulo 13. Eu dei um tema para essa mensagem: sacrificando o que te custa. Eis que por ordem do Senhor. Por ordem de quem? Presta atenção. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar. Quem era Jeroboão? Jeroboão era rei da tribo do norte. Estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. O profeta começou a profetizar: em cima de você quem? Do altar, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei Jeroboão ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e sobre o altar dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo e vá até minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito que nos convence, fala conosco de uma forma clara. Nos leva a um entendimento nesta noite de tudo aquilo que tu tens para nos revelar. Todo e qualquer espírito de distração, eu repreendo nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora para que muralhas de fogo sejam colocadas ao redor deste lugar. Blinda, meu Pai, com colunas de fogo na entrada e na saída. Que pessoas saiam daqui completamente transformadas diante de tudo aquilo que elas carregam. Não permita que ninguém saia deste lugar da mesma forma que entrou, mas que haja uma transformação no interior, e que essa transformação possa fluir na vida daqueles que lá fora estão. Eu te agradeço por esta noite, e acredito firmemente que aquilo que tu tens para revelar, será revelado em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Só a graça nos basta. O Senhor essa noite vai nos pegar por dentro. Eu creio nisso. Eu sempre, quando eu venho para o culto, eu crio uma expectativa. Hoje quem esteve aqui de manhã sabe. O que aconteceu aqui de manhã foi algo assim do céu. O céu desceu aqui na terra. A minha oração é que essa noite a gente possa experimentar exatamente o que nós experimentamos pela manhã. Porque quando o Senhor vem num ambiente como esse, o culto é diferente. E não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Eu estava ali na hora do louvor e o Espírito Santo trouxe à minha mente. Você vê uma garrafa, por exemplo, ela é bonita, ela tem um rótulo, ela tem uma tampa. Mas por mais bonita que seja a garrafa, o que de verdade tem essência é o que está dentro dela, não o que está fora. Porque essa garrafa, por mais linda que ela seja, não adianta eu quero comprar uma garrafa. Para quê? Eu quero comprar uma água. O que está dentro da garrafa é que tem essência. Então o mensageiro, ele só é um porta-voz da mensagem. Então não é o que eu sou, é aquilo que está dentro de mim. É aquilo que está dentro de você. O desejo do meu coração essa noite é que eu possa expressar para você aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao meu espírito esses dias. Porque de nada adianta você vir para a igreja se você não participa do culto.
De nada adianta você cantar louvores se você não adora. De nada adianta você ter uma Bíblia se você nunca leu. De nada adianta você entrar todos os cultos e sair todos os cultos e não houver uma transformação de vida. Então que essa noite o Espírito Santo ele possa nos pegar por dentro, como diz o meu pastor. Nos colocar do lado avesso, nos virar de cabeça para baixo. E entrar em áreas que muitas vezes a gente nunca permitiu que ele entrasse. Esse é o desejo do meu espírito essa noite. Esse texto é um texto muito antigo. Aconteceu alguns milhares de anos atrás. Mas esse texto ele é muito real, porque esse texto está dizendo que um belo dia tinha um altar lá em Betel e o rei dessa região chamava-se Jeroboão. Mas para que a gente possa entender tudo isso, eu preciso voltar um pouco a história contigo. A Bíblia diz que a terra, na verdade, o povo de Israel, eles eram governados pelos juízes. Então Deus levantava um juiz e esse juiz, ele era aquele que direcionava o povo. O juiz, ele recebia informação de Deus e ele passava informação para o povo. O último juiz na Bíblia, a gente vai ver que foi Samuel. A primeira monarquia começa através da vida de um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo de Israel era o único povo que não tinha rei. Eles tinham um Deus, mas não tinham rei. Mas eles queriam ser igual aos outros povos. E eles queriam porque queriam um rei. Então Deus resolveu dar um rei para eles e foi Saul. Saul começa o seu reinado, você conhece a história muito bem. Basicamente, no seu segundo ano de reinado, ele já escorrega. Ele fica 40 anos aproximadamente no trono, mas 38 anos já rejeitado por Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você que nem sempre aquilo que está acontecendo tem aprovação de Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas aí numa posição, mas Deus já não está mais com eles já há muito tempo. Porque o problema não é ocupar uma posição, mas é ser aprovado por Deus. Você está comigo aqui essa noite? Então a Bíblia diz que Saul, quando sai do reino, Davi assume. Davi agora é o rei que Israel todo gostaria que fosse. Davi é um excelente rei, mas Davi tem alguns filhos. Dentre esses filhos, o filho Salomão assume o trono. Davi morre, Salomão assume o trono. Deus traz um tempo de paz sobre o governo de Salomão. No governo de Salomão não teve guerra, não teve luta. E quando muitas vezes tem muita paz, por incrível que pareça, a gente muitas vezes pede a Deus, Deus, eu só quero paz. Mas às vezes a paz, a falta de guerra, é que nos permite andar em lugares que nós não deveríamos andar. Às vezes a falta de luta, a falta de guerra é que nos faz cair, você sabia? O meu pastor sempre diz que um homem ele cai não quando ele está por baixo, mas normalmente quando ele está por cima. Porque quando ele está por baixo, ele quer Deus, ele busca Deus, a vida dele é Deus. Mas quando ele está por cima, ele já muitas vezes acha que ele não precisa mais de Deus, e aí é a queda do homem. É difícil você ver um homem cair no sofrimento, mas normalmente você vê um homem caindo na prosperidade. Então a prosperidade é muito boa, desde que nós consigamos administrar bem a prosperidade, porque muitas vezes aquilo que parece ser prosperidade pode se tornar uma maldição na nossa vida. Não sei se você ainda está aqui comigo. A prosperidade vem de Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então agora Salomão assume o trono e ele é rei sobre todo Israel. Todo Israel só tinha um governo. Repete comigo, um governo. Só que agora Salomão, ele sai de cena, ele morre, e o filho dele, Roboão. Repete comigo, Roboão. Roboão, quem é Roboão, pastor? É filho de Salomão. Roboão, ele assume o trono no lugar de Salomão. Só que agora, quando ele assume o trono, ele era para assumir o trono de todo Israel. Mas Deus resolve dividir o reino. Deus divide o reino em duas partes. A tribo do sul, Judá e Benjamim. E a tribo do norte, Efraim e o resto das tribos. Então aqui são 10 tribos, na tribo do norte, Samaria, e aqui na tribo do sul são 2 tribos, Judá, Jerusalém. Estamos juntos? Então Roboão agora ele é reino da tribo do sul, e Jeroboão é reino da tribo do norte. E lá em Israel, naquela época, até hoje tem isso, mas naquela época com mais intensidade, tem 3 festas que eles comemoram sempre, que é a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Repete comigo, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então são 3 festas que o povo judeu até hoje eles comemoram, mas naquela época com muito mais intensidade. Então o que acontecia? Quando chegava na época das festas,
todo o povo de Israel, seja da tribo do sul, que já era Jerusalém, ali Judá, tanto a tribo do norte, todos eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Então agora Jeroboão, que não era filho de Salomão, ele trabalhou que não era filho de Salomão, mas trabalhou para Salomão uma época. Então Jeroboão agora ele é rei da tribo do norte. E aí ele pensa assim, poxa, se o povo que eu governo, se eles forem para Jerusalém adorar, pode ser que lá eles se encantem com Roboão e eles me abandonem e eu me torne um rei de ninguém. E eu fique sozinho. Então ele falou assim, vou ter uma ideia, eu vou fazer 2 bezerros de ouro, eu vou colocar um em Dan e outro em Betel. E vou dizer para o povo que o povo não precisa mais ir para a igreja, mas o povo pode adorar em casa. Você está comigo aqui? Ele faz 2 bezerros de ouro e ele coloca um em Dan e outro em Betel. E o povo agora, o povo da tribo do norte já não sobe mais para Jerusalém, mas eles começam a adorar em Dan e Betel. E um dia desse em Betel, ele está lá, Jeroboão, que é o rei da tribo do norte, ele está lá diante do altar, sacrificando. E eu quero que você pegue isso no teu espírito, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ficar ligado nas vírgulas. Então ele está agora diante do altar, queimando o sacrifício. Só que agora, por ordem de quem? Por ordem do Senhor. O Senhor manda um profeta lá em Betel. Aí eu fico imaginando a cena, Jeroboão, rei, sentado no seu trono de frente para o altar, as cinzas ali, a oferta sendo consumida, Jeroboão mostrando para o povo que está adorando a Deus, e aí chega um profeta, ele diz assim, assim diz o Senhor, altar, altar, o altar se fenderá no meio e as cinzas cairão. Aí eu fico imaginando Jeroboão vendo aquela cena e falando para ele assim, prenda-o. Aí a Bíblia diz que o braço dele seca naquele momento, ele não consegue puxar o braço. Ele fica desesperado e fala assim, ora para o seu Deus. Eu te pergunto, qual era o Deus que Jeroboão estava adorando, se aquele homem era um homem de Deus? Eu preciso que nós entendamos que nem todo altar, é duro que eu vou te dizer, mas nem todo altar celebra o Deus de Israel. Nem todo altar, e eu não estou falando de altar de igreja, eu estou falando do altar da tua casa, o altar do teu coração. Nem sempre o altar que nós levantamos, nós estamos celebrando aquilo que precisa ser celebrado. Nem sempre o altar que nós levantamos dentro de nós, nós sacrificamos para Deus, e muitas vezes sacrificamos para nós. Então Jeroboão, ele está sacrificando algo que Deus não tem parte com aquilo. E quando o profeta vem, o profeta ora a Deus e o braço de Jeroboão volta ao normal. Aí ele fala assim, meu amigo, vamos na minha casa comigo comer, vamos tomar um café. Eu quero te dar uma recompensa, em outras palavras, eu quero te comprar. Mas o homem de Deus, que é homem de Deus, não tem preço, tem valor. Ele falou assim, nem que tu me desse a metade do que tu tens, eu jamais iria na tua casa comer ou beber alguma coisa. Só que olha que coisa incrível. Eles estavam ali em Betel. O homem de Deus chega para profetizar em Betel. O altar realmente ele se fende. Ele parte no meio, as cinzas caem. Tudo conforme a palavra de Deus. Só coloca para mim no versículo 2 novamente. Olha o que diz. O homem de Deus, além de profetizar que o altar ia quebrar, olha o que ele diz. Por ordem do Senhor, o profeta clamou ao altar e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Quando você vai ler a história do livro de Reis e o livro de Crônicas, você vai ver que na tribo de Israel, da tribo de Judá, da tribo do sul, tinha um homem chamado Manassés, um homem que foi um dos piores reis desse lugar. Ele teve um filho chamado Amon, Amon teve um filho chamado Josias. Josias, na verdade, era filho de Amon e neto de Manassés. Josias, o profeta estava profetizando que Josias seria rei daqui a algum tempo, e Josias iria fazer um monte de coisa diante de Betel. O tempo passa, e olha que coisa incrível, 300 anos se passam, 300 anos, pega isso no teu espírito, 300 anos se passam. Coloca para mim em 2 Reis, capítulo 23, versículo 15. 300 anos se passam. Josias também derrubou o altar que estava em Betel. E o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Em outras palavras, aquele altar que Jeroboão havia feito, Josias destruiu aquele lugar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Zerá. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte,
Mandou tirar todos os ossos e os queimou sobre o altar. Assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Em outras palavras, aquele homem de Deus, ele profetizou. E 300 anos depois, tudo que ele profetizou estava acontecendo através da vida de Josias. Você está comigo aqui? E ele continua. Então o rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Que rei? Josias. Os homens da cidade responderam: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá a proclamar essas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Em outras palavras, Josias, ele chega lá, ele vê um monte de ossos, ele pega todos os ossos, joga em cima do altar, destrói tudo. Aí agora ele fala assim: que monumento é esse? Aí as pessoas começam a dizer: é aquele homem de Deus lá de trás, de 300 anos atrás, que foi lá profetizar contra Jeroboão. Aí o versículo seguinte, o que diz? Josias disse: deixem-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu quero te dizer nessa noite que a palavra profética, ela não tem prazo de validade. Quando uma palavra profética ela é liberada, ela em algum momento ela vai se cumprir. Se você acreditar que quando uma profecia é liberada sobre a tua vida e ela vai acontecer, você quando se agarra a essa palavra, ela pode até não acontecer no tempo que você deseja, mas ela em algum momento vai acontecer. Pastor, mas eu vou precisar de 300 anos? Talvez você não precise de 300 anos, talvez você precise de 3 meses, talvez você precise de um mês, talvez você precise de um dia. Mas a palavra profética, quando ela é liberada, ela em algum momento ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E quando eu e você lemos as Escrituras, a Bíblia fala muitas coisas a teu respeito e a meu respeito. Nós precisamos chamar à existência aquilo que não existe, tratar as coisas que não são como se já fossem. Em outras palavras, nós não vemos a nossa vitória, mas nós profetizamos a nossa vitória o tempo todo. Não empreste os seus lábios para Satanás te levar para o lugar de morte, mas empreste os teus lábios para que Jesus possa trazer à existência aquilo que Ele tem para a sua vida. E aí, o texto continua dizendo, 19. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E o 20 para fechar, olha que coisa incrível. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Matou os sacerdotes. Olha o que diz, 1 Reis, capítulo 3. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes. Eu pergunto para você, aconteceu na íntegra, sim ou não? Sim. Mas por que Josias fez tudo isso? A Bíblia diz que Josias ele assume o trono. Depois tu lê na tua casa. Josias assume o trono, está no livro de Reis. Josias assume o trono aos 8 anos de idade. Ele era um menino, um bebê. Aos 8 anos de idade ele assume o trono. Ele foi ajudado por alguns homens de confiança do seu pai a governar com 8 anos de idade. Mas quando ele completa 26 anos, 18 anos depois, a Bíblia diz que ele manda fazer uma limpeza no templo. E quando ele manda fazer uma limpeza no templo, a Bíblia diz que ele acha o livro da lei. Em outras palavras, naquela época a Torá, nos dias de hoje, a Bíblia é sagrada. Josias, ele manda fazer uma limpeza, eu queria trazer para os dias de hoje. Josias manda fazer uma limpeza, Josias não tinha referência do que era certo e do que era errado. E Josias manda fazer uma limpeza, quando faz uma limpeza ele acha a Bíblia. A Bíblia diz que Ilquias achou a Bíblia, aí começou a ler para Josias. Josias, quando a Bíblia é aberta, o livro da lei, quando é aberto, é lido para ele, a Bíblia diz que Josias, a primeira coisa que ele faz é rasgar as suas vestes, em arrependimento. Ele chama todo o povo a mudar a forma de pensar, e ele começa a pedir perdão a Deus, pelos seus pecados, pelo pecado do povo, por tudo que fizeram. E Josias começa a mudar a sentença, e Josias pergunta para a profeta Uda. Ele consulta uma profeta e fala assim, o que vai acontecer? A profeta diz assim, cara, virá um castigo muito grande sobre essa nação. Porém, por causa da tua atitude, da forma que você está fazendo, Deus vai te recompensar e não vai permitir que aconteça no teu reino. E aqui eu quero começar a entrar um pouco mais na mensagem. Talvez haja uma sentença
Uma sentença que muitas vezes não é favorável na tua e na minha vida, mas através de atitudes nossas, eu tenho falado muito isso aqui na Belém, através de atitudes nossas, Deus muitas vezes muda a sentença por causa de um posicionamento nosso. Deus muitas vezes Ele muda aquilo que Ele estava para fazer por causa de um arrependimento genuíno. O que falta para a nação brasileira é se arrepender pelos seus pecados. O que falta para a nação brasileira é de fato voltar o seu rosto para o Senhor. Eu não sei se você viu, mas esse governo que está aí, a primeira coisa que eles fizeram quando eles assumiram o trono, levaram um monte de gente, pai de santo, um monte de coisa para dentro do Planalto, para poder fazer feitiço. Eu não estou falando aqui de lado A e lado B, eu estou falando de algo espiritual. Nós não podemos entender que as coisas não têm nada a ver, tem tudo a ver. Ou você adora o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ou você vai adorar outros deuses com letra minúscula. E quando você adora Deus com letra minúscula, é triste dizer isso, mas o Deus a qual nós entendemos que é o Criador dos céus e da terra, Ele quando fica de lado, Ele quando não participa de projeto que nós mesmos fazemos, muitas sentenças caem sobre a tua e sobre a minha vida, e nós não entendemos o porquê. É tempo da igreja se arrepender de muitas coisas, voltar o seu rosto para o pó da terra, se arrepender, clamar ao Senhor para que Deus possa ouvir do céu, como diz 2 Crônicas 7,14. E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e se converter dos seus maus... Perceba uma coisa, se converter dos seus maus caminhos, porque não adianta se arrepender e continuar fazendo. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, mas é necessário que haja um arrependimento por nossa parte. Josias, ele foi um homem levantado por Deus, um rei da tribo de Judá, que foi levantado por Deus, para poder trazer uma sentença sobre algo que estava acontecendo na tribo do norte. E quando Josias se levanta como rei, depois na tua casa você lê, nessa época, a tribo do norte já não tinha mais rei, eles estavam sendo governados pelos assírios. Então, em outras palavras, só existia um rei agora em Israel, que era o rei da tribo do sul. O reino da tribo do norte tinha sido tomado pelos inimigos. Então Deus levanta Josias para fazer um movimento. A Bíblia diz que Josias, ele traz de volta a celebração da Páscoa. Foi feita uma Páscoa como se nunca tinha visto antes em toda a terra. Josias, ele traz de volta aquilo que agradava a Deus. Josias traz de volta aquilo que realmente tocava no coração de Deus. E eu quero nessa noite mexer com o teu espírito e te dizer que eu e você precisamos entender aquilo que agrada a Deus. Nós somos a oferta dos dias de hoje. Não adianta você vir para o culto, ou melhor, não adianta você vir para a igreja e você não participar do culto. Não adianta você estar sentado numa cadeira, mas o teu pensamento está longe. Não adianta você sair da tua casa, chegar, gastar tua gasolina no teu carro, chegar num lugar como esse, ocupar um espaço e você não está aqui. O que Deus espera de mim e de você não é atos de justiça. O que Deus espera de nós é uma verdadeira adoração. Por isso a Bíblia diz que Ele busca os verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador é aquele que adora quando tudo está bom, mas o verdadeiro adorador é aquele que adora quando tudo está dando errado. Pastor, como que eu vou adorar? Readorando quando tudo está dando errado. Esses são os verdadeiros adoradores que adoram Espírito em verdade. Tem dias que eu subo nesse altar e só o Espírito Santo sabe como eu subo, mas não tem a ver com aquilo que eu estou vivendo, tem a ver com aquilo que dele representa dentro de mim. Você consegue entender? Deus está procurando homens e mulheres cheios do Espírito, que possam buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Eu escrevi algo aqui, eu quero compartilhar contigo. Homens constroem muitos templos, mas não entram neles. Imprimem muitas Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Pregam salvação, mas não acreditam nela. Cantam hinos, mas depois esquecem. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui nessa noite? Quantos nessa noite têm uma Bíblia dentro de casa e nunca leram? Quantos aqui nesta casa tem CD ou dentro do carro, Spotify com vários louvores, mas entra no carro e escuta pancadão? Não precisa levantar a mão. Aquilo que vai te alimentar é aquilo que vai te governar. A forma que você se alimenta é a forma como você responde. Se você se enche de Deus, você está cheio de Deus, você chega em ambiente e você não precisa falar nada. O Deus que você tem, ele começa a exalar pelos teus poros. Mas se você está cheio do mundo, você chega em ambiente e você começa a falar palavrão e alguém se levanta e fala assim, cara, fala palavrão não que eu sou pastor, tu fica com vergonha.
E você nem diz que você é crente, porque você sabe que você é crente, mas você se comportou como um ímpio. Porque aquilo que você se alimenta é aquilo que vai governar você e que vai determinar quem você é. Você está comigo aqui essa noite? É um tempo de nós nos levantarmos como igreja. Deus está procurando a verdadeira igreja. O Brasil, eu tenho dito nesta casa, não precisa de mais igreja. O Brasil precisa da igreja, a igreja verdadeira, a igreja que não se corrompe, a igreja que tem valores, conceitos dentro de si. Muitas vezes temos uma igreja cheia de gente vazia, isso não adianta nada. As minhas orações têm sido, o Espírito Santo é testemunha, Deus não me deixa ser pastor de uma igreja grande com pessoas vazias. Me ajuda a ter pessoas cheias do teu Espírito, tementes a ti. Eu muitas vezes perco tempo administrando problemas imaturos no meio de pessoas que já têm muito tempo de evangelho, discutindo por coisas tão banais, tão fúteis. Eu falo para minha esposa, filha, a gente era para estar lá na frente, a gente toda hora tem que voltar atrás para pegar um bebezinho no colo, dar chupetinha na boca, voltar para depois levar ele de novo com a gente. É tempo de nós acordarmos. Enquanto você chegar na igreja acreditando que você precisa de ajuda de alguém, você nunca vai sair do teu lugar. Você precisa chegar na igreja, se alimentar do Espírito Santo e começar a entender que Deus te chamou para que você possa ser um proclamador das boas novas. Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Não importa, os discípulos também passavam, mas eles não olhavam. Paulo estava preso. Paulo, você nunca vai ver Paulo em depressão na prisão, dizendo, ó céu, ó vida, ó azar. Não, Paulo escreve cartas dizendo, ei, eu sou livre em Cristo. Mas você não está preso. Eu estou preso atrás de umas grades, mas a minha mente é liberta nele. Glorifica o Senhor. João capítulo 4, versículo 29, coloca para mim, por favor. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus está. Eu pergunto para você, a mulher samaritana, Jesus manda os discípulos comprar comida, você conhece a história? Jesus vai lá, em torno de meio-dia, vai para um poço e fica do lado do poço esperando uma moça chegar. Eu te pergunto, Jesus sabia ou não que ela passaria ali naquele momento? Claro, ele é sabedor de tudo. A mulher chega, ele pergunta para ela, ei, você pode me dar um pouco de água? A água que eu tenho, se tu beber dela, tu nunca mais vai ter sede. Mas assim, como tu vai pegar água se o poço é fundo, tu não tem nada para pegar? Ele falou, tu não está entendendo. Eu sou a própria água. Aquele que bebe daquilo que eu tenho, nunca mais vai ter sede. Você hoje vem buscar água, amanhã tu volta de novo, e no dia seguinte de novo, e depois de novo. Porque a água que você bebe, ela vai saciar os teus desejos e a tua sede por um tempo. Aquilo que eu quero te oferecer é eterno. Por isso, muitas vezes, nós ficamos agarrados a muitas coisas. Compramos um carro, e eu acho muito legal isso. A gente fica doido para comprar um carro. A gente, quando compra um carro, a gente sai feliz da loja. O carro cheirando a zero, a gente entra dentro dele, o banco de plástico. Alguns até nem tiram o plástico do banco. É isso, não é? Não quer que ninguém estrague o carro. Se alguém entra, calma, que é novo. Aí compra um carro, daqui a uma semana, é mais um carro. Porque aquilo só saciou por um tempo. Eu quero comprar uma casa. Eu trabalho com casa, eu levo as pessoas com doido para comprar a casa. Aí passa um tempo, a pessoa me liga, Léo, tudo bem? Estou pensando em vender a casa. Mas você estava tão feliz com a casa? Por um tempo. Porque tudo na vida tem um tempo. A única coisa que vai nos saciar eternamente chama-se Jesus Cristo. Quando Ele entra dentro de você e dentro de mim. E não tem a ver de um Deus que a gente fala sem conhecer. O profeta Isaías diz, ei, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que Deus estava falando é o seguinte, esse povo fala de mim, mas eles nunca tiveram experiência comigo. É duro o que eu vou te falar, mas tem muitas pessoas que entram na igreja, saem da igreja, mas nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Só que a Bíblia diz que Ele veio para todos. Ele não veio para alguns, Ele não veio para meia dúzia, Ele veio para todos. E por que nem todos conseguem ter experiência com Ele? Porque nem todos conseguem entender
que para buscá-lo não é somente num culto como esse, mas principalmente num lugar secreto chamado quartinho. Eu escrevi algumas coisas aqui. Nós estamos esperando conhecimento dos púlpitos, da boca dos homens, mas na verdade esse conhecimento só se obterá no nosso quartinho de oração. A gente vem para a igreja, como é que vai ser a palavra hoje? Como é que vai ser? Quem é que vai pregar hoje? É o pastor fulano. Não é o outro fulano não. Eu pensei que fosse o outro pastor que ia pregar hoje. É o pastor fulano que vai pregar? As pessoas vêm para ver o pastor pregar, elas não vêm para ver Deus. Quando vem para a igreja e outra pessoa vai pregar, ela fica triste, porque não é quem ela gostaria que fosse. Enquanto o mensageiro for maior que a mensagem, a gente não vai conhecer Jesus. Precisamos entender que o mensageiro só carrega algo que muitas vezes nem cabe dentro dele. Muitas vezes não, normalmente não cabe dentro dele. A mensagem é muito mais poderosa do que o mensageiro. A mensagem é algo que está dentro de você e dentro de mim. Existe uma mensagem que está querendo ecoar nesse tempo, chamado glória de Deus. O Senhor está querendo usar a boca dos seus profetas nesta terra para poder alcançar muitas pessoas. O Brasil só não foi completamente tomado pelo Senhor, porque homens e mulheres muitas vezes se acovardam, achando que não têm capacidade de falar daquilo que vivem. É tempo de nós nos levantarmos como aquele profeta. Ei, altar, altar, assim diz o Senhor, se fenderá no meio, porque tudo que é falso precisa ruir, e tudo que é verdadeiro vai continuar de pé. Os altares que estão sendo levantados e que não fazem parte do altar de Deus, que muitas vezes tem sacrifício, mas Deus não está nele, esses altares cairão por terra. Creia nisso. Hoje acabou a reunião de manhã, eu fui fazer uma reunião com o pessoal da intercessão, e a gente começou a conversar e começamos a falar eles tocaram no assunto de alguns escândalos. Eu falei assim, olha, é duro o que eu vou te dizer, mas se prepare que virão mais escândalos. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa dentro da casa. É muito triste dizer isso, senão nós não ficamos alegres, mas ainda acontecerão muitos escândalos. Mas a Bíblia diz que ai de quem, por quem vier o escândalo, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado na profundeza do mar. Porque o escândalo é inevitável ele acontecer, mas ai por quem vier o escândalo. Por isso eu te peço em nome de Jesus nessa noite, você que me ouve na internet, fique ligado, ande em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ande em ambientes saudáveis, saia de ambientes que são malignos, situações que você sabe que Deus não está. Você pode andar em vários ambientes, mas os ambientes não podem andar em você. Você pode fazer negócio até com gente ímpia. No outro dia um irmão me perguntou, pastor, como é que eu faço? Eu falei assim, cara, tu quer vender só para crente? Se tu vender só para crente, tu vai falir. Eu quando vou vender um imóvel, quando atendo um cliente, eu não pergunto, tu é crente? Sou, eu vou te vender. Então, não sou não, então não vou te vender. Isso não existe. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, principalmente, ele tiraria do ímpio para dar para o justo. Eu posso vender para um ímpio, eu só não posso agir como o ímpio age. Eu não posso compartilhar daquilo que o ímpio compartilha. Eu não posso fazer aquilo que o ímpio faz. Mas eu posso muito bem vender para um ímpio, entendendo que aquilo que o ímpio está fazendo, ele está abençoando um justo. Você está comigo aqui? Porque senão quem tem negócio só vende para quem é crente. Nós precisamos entender muito claro, existem coisas que muitas vezes somos radicais, queremos andar com Deus, mas achamos que andar com Deus é só andar com quem é de Deus. Não, andar com Deus, Jesus ele andava em ambiente, Jesus andava no meio dos fariseus, Jesus andava no meio das prostitutas, Jesus andava no meio do ladrão, Jesus andava em todos os ambientes, mas todos os ambientes que ele andava, não andava nele. Ele chegava no meio do prostíbulo, ele encontrava uma mulher prostituta, ele expulsava o demônio daquela mulher, aquela mulher andava com ele, mas ele não andava no prostíbulo. Você está aqui? Jesus andava no meio dos fariseus, os fariseus viam o que ele fazia, ele andava no meio dos fariseus, mas os fariseus não andavam dentro dele. Aí um dos fariseus que conseguiu entender quem ele era, de noite vai ter com ele e fala assim, Rabi, significa mestre, tu veio da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu faz. Me conta que mistério é esse? Aí Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Como nascer de novo? Eu, grande, entrar dentro de um ventre? Não, é necessário nascer da água e do Espírito, porque ninguém pode ter uma vida nova se não renunciar à vida velha. Você está aqui nessa noite?
Nicodemos, ele fica impressionado com aquilo, mas olha que coisa louca, Nicodemos fica impressionado, mas ele não larga a religião para andar com Jesus, porque o dogma, os costumes, os conceitos, a aprovação que ele tinha na religião, para ele era mais importante do que andar com Jesus. Por isso muitos buscam Jesus escondido, e não querem dizer de fato quem é Jesus na sua vida. Chegam em ambientes e têm vergonha de dizer que é crente. Não, eu tenho prazer de dizer que sou crente. Os ambientes que eu chego, eu digo que sou crente, eu nem digo que sou pastor. Porque quem diz que é, normalmente não é. Você não precisa dizer quem você é, você precisa expressar aquilo que você carrega. Não são os títulos que nos empoderam, mas é aquilo que nós carregamos que nos coloca num lugar de altitude. Você está comigo aqui? Jeroboão, ele sacrificava num altar em que Deus não estava ali. Jeroboão, ele sacrificava, aquele altar era em Betel, ele botou bezerro de ouro para ser adorado, porque assim como lá em Êxodo 32, lembra Moisés, a Bíblia diz que Moisés vai sair para ter com Deus um tempo. Deus chama Moisés para o Monte Sinai. Moisés agora vai ter com Deus. Moisés chega para Arão e fala assim: ei Arão, toma conta do povo. Êxodo capítulo 32, dentro da tua casa. Quando a Bíblia diz que Moisés fica uns dias lá com Deus, quando Moisés desce, quando Moisés está lá em cima, Deus fala assim: ei Moisés, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Não está escrito na Bíblia, eu fico imaginando Moisés: Deus, o povo não é meu, o povo é teu. Não, Moisés, nesse momento o povo é teu, porque o que eles estão fazendo não tem nada a ver comigo. Moisés desce, quando Moisés desce com as 2 tábuas na mão. Moisés, quando desce com as tábuas, se você ler com calma na tua Bíblia, Deus não mandou em momento nenhum Moisés quebrar as tábuas. Mas Moisés fica aborrecido com aquilo que ele vê, e ele quebra as tábuas. Moisés pega, um monte de gente é morta. Você conhece a Bíblia? Um monte de gente é morta. Moisés é obrigado a subir novamente o Monte Sinai, para escrever novamente as tábuas. Só que se você ler com calma na tua Bíblia, as primeiras tábuas que foram escritas, a Bíblia diz que foram escritas pelo dedo de Deus. As segundas tábuas foram escritas pelo próprio Moisés. Porque quando a gente não entende aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes ficamos com raiva dos resultados que estamos colhendo e acabamos jogando por terra aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então Deus permite com que nós possamos fazer de fato aquilo que Ele quer fazer em nós. Você está aqui comigo ou não? Se você não entende o que Deus está fazendo, provavelmente você vai ter que fazer aquilo que era coisa para que Deus faça. Por isso a religião, ela não pode ser um peso na tua vida, tem que ser uma válvula de escape. Ou melhor, uma válvula de escape não, a religião tem que ser algo leve na tua vida, no teu coração. Vir para a igreja não pode ser um peso. E hoje tem igreja, eu vou de novo para lá. Não venha, deixa eu te dizer uma coisa, fica em casa. Deus não se agrada de adoração dessa forma. Deus se agrada de um coração generoso. Hoje é dia de ir para a casa do Senhor. Eu vou me regozijar e vou me alegrar, porque é dia de adorar o Todo-Poderoso. Glorifica o Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos de um toque teu, Senhor. Eu quero essa noite pedir perdão a você que foi magoado, machucado pela igreja. Eu quero pedir perdão para você que talvez esteja me ouvindo pela internet ou está aqui essa noite, que um dia foi machucado pela igreja. Eu quero pedir perdão a você e dizer que Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor sempre te amou, o Senhor sempre olhou para você e para mim para mudar a nossa forma de ser. Só que pessoas passam pela nossa vida, nos machucam, nos traem, mas nós não precisamos ficar olhando para essas pessoas. Essas pessoas não podem definir aonde nós vamos chegar. Eu quero pedir perdão para você que foi magoado pela igreja. Você que a religião muitas vezes massacrou. Você que acreditou que andar com Deus era de uma forma, usurparam você, aproveitaram de você, tomaram coisas de você. Eu quero pedir perdão a você pela igreja. Isso não é igreja. Igreja é um lugar de relacionamento, é um lugar de entrega, é um lugar de confiança, é um lugar onde eu vivo a vida que Deus me chamou para viver, olhando para o meu irmão, como diz as Escrituras, acreditando que ele é superior a mim, independente do cargo que ele exerça.
Igreja é eu servir pessoas e não ser servido por elas. Igreja é eu querer ser o maior, mas eu me colocar na posição de menor. Isso é igreja. Igreja é você ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, servir pessoas que muitas vezes não vão te dar nada em troca. Isso é igreja. Igreja não é você andar com alguém que pode te oferecer aquilo que você deseja. Não, isso não é igreja, isso é interesse. Igreja é você, como diz a Bíblia, é você tratar alguém sabendo que esse alguém jamais vai ter a oportunidade de fazer por você aquilo que você fez por ele. Isso é igreja. Eu quero te convidar essa noite para nós entrarmos na igreja. Abacuque capítulo 2, versículo 14, coloca para mim. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Assim como as águas cobrem o mar. Se você olhar para o mar, ele é gigante, ele é imenso. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Existe um conhecimento que a terra não conhece. Existe uma inteligência que passa por cima da mente humana, que a Bíblia diz que só vem do Senhor. E é essa atmosfera que eu e você precisamos chamar para a terra. Filipenses capítulo 3, versículo 7, coloca para mim. Paulo escrevendo aos Filipenses, olha o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Coloca o versículo 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Algumas versões falam como esterco, para ganhar a Cristo. Que Paulo está dizendo o seguinte: tudo que eu conheço, tudo que eu sei, não se compara a quem tu és na minha vida. É esse lugar que eu e você precisamos entender. Isso é um lugar no Espírito, é uma busca que não tem a ver com a religião, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a doutrina, tem a ver com o teu desejo de entrar em um lugar em Deus e conhecer Jesus. Como Paulo disse, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que preciso conhecer. E para fechar, coloca para mim Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Paulo escrevendo aos Gálatas. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante a revelação de Cristo Jesus. Que Paulo está dizendo o seguinte: ei, o que eu estou anunciando para vocês, eu quero agora falar como Paulo falou. O que eu estou anunciando para vocês não tem a ver com conhecimento humano, tem a ver com a glória de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Não tem a ver com estudar muito e conhecer muito, tem a ver com a revelação do Espírito em nós. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu nunca fiz curso de teologia, eu nunca estudei a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa: se você começar a buscar o Senhor no teu quartinho de guerra, começar a dobrar o teu joelho e pedir para o Senhor se revelar para você da forma como Ele é, não da forma que você deseja, você vai começar a receber revelações do céu, coisas que vão mudar por completo a tua forma de pensar. Você vai chegar em ambientes que você muitas vezes não vai entender, mas você vai dominar um assunto que nunca passou pela tua mente. Porque não tem a ver com conhecimento humano, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com o favor de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. Altar, altar. O altar se fenderá e a cinza se perderá. Prendam! O braço fica seco. Ore ao seu Deus, por favor. Ué, mas esse altar que você colocou aqui não é o altar de celebração ao meu Deus? Não. Esse altar é um altar de celebração ao meu Deus. A um Deus que não existe. Um Deus que muitas vezes é falado, mas que o povo não conhece. Existem muitos altares que estão sendo levantados que Deus nunca participou deles. Existem muitas ofertas que sacrificamos no altar em que Deus não recebe. O livro de Sofonias, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: ei, eu não participo de festas solenes que vocês fazem. Muitas vezes vocês fazem festas que eu não estou nela, elas não têm parte comigo.
Muitas vezes colocamos luz aqui, música, e estamos aqui adorando e achamos que Deus está nesse negócio, e Deus muitas vezes não está. Porque não tem a ver com aquilo que a gente canta, mas tem a ver com a forma como nós adoramos. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. O desejo do meu coração é que eu e você sejamos cheios da glória de Deus. O desejo do meu coração é que, muito mais do que um altar físico, é um altar no espírito. É um lugar aqui dentro de mim, dentro de você, um lugar onde nós queimamos por Jesus. Um lugar onde nós celebramos Ele de todo o nosso coração, convidamos eles todos os dias para fazer parte do nosso ser, transformar a nossa vida. Quanto mais eu sou transformado, mais eu quero me transformar. Você está comigo aqui essa noite? Isso não tem a ver com uma religião, isso não tem a ver com uma igreja. Às vezes as pessoas me escrevem e falam: pastor, eu amo a Belém, foi na Belém que eu me encontrei e tal, eu vejo lá, eu fico feliz, mas não foi na Belém que você se encontrou. A Belém simplesmente foi uma oportunidade que você entendeu de abrir o teu coração e convidar esse Jesus maravilhoso para entrar dentro de você e transformar a sua vida. A Belém não é diferente de ninguém, a Belém não prega um evangelho diferente, a Belém só tenta cada dia mais e se envolver no evangelho genuíno da graça de Deus. Então não tem a ver com Belém, tem a ver com Cristo. O dia que o Senhor não for mais o centro dessa casa, a gente pode fechar essas portas e ir embora. O dia que Jesus não for o centro desse lugar, a gente pode fechar esse lugar e ir embora. Jesus é suficiente para você e para mim. Há 2000 anos atrás, era para eu e você estarmos numa cruz, sendo dilacerado pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que Ele resolveu se fazer pecado por nós. Eu não sei até onde isso para você tem importância. Eu andava de lugares escuros, eu andava nas madrugadas da vida fazendo tanta bobagem, e a Bíblia diz que foi Ele quem me viu lá e resolveu me comprar por um alto preço. Ele me resgatou daquele lugar. Ele se revelou para mim, e quando eu conheci, eu percebi que tudo que eu tinha conquistado não se comparava àquilo que eu estava vivendo. Por isso não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Quem tem nunca foi, mas quem é sempre terá. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Jesus, eu tenho me esforçado muito, Jesus, para tentar transmitir ao teu povo muitas coisas que tu fala ao meu espírito. A minha oração essa noite, Jesus, alcança cada um deles, Pai. Mostra para eles, Senhor, o amor intenso que tu tens por cada uma dessas vidas aqui presentes. Não permita, Jesus, que sejamos grandes no tamanho, mas vazios no nosso interior, Senhor. Não deixa, Senhor, nós perdermos aquilo de mais precioso que é a tua presença. Tu és o dono desse lugar, Jesus. Oh, Jesus, tu és. Nos ajuda a tomar posse de situações, lugares que o Senhor já estabeleceu para nós, Senhor. Desperta dentro de cada um dos teus filhos cada vez mais o sentimento e o desejo de te buscar com toda a força, com todo o entendimento. O meu desejo como pastor dessa casa, Deus, é ver uma igreja cheia do teu Espírito, Pai.
Pessoas que não se preocupam com coisas secundárias, mas que estão preocupados de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida delas, Senhor. Restaura as famílias, Deus, eu te peço nessa noite. Restaura as famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, Pai. Traz sabedoria aos teus filhos para agirem de forma inteligente, Pai, conforme o teu Espírito direciona. Não deixa sentimentos, Pai, vaidades tomar o coração deles, Deus, mas que muitas vezes eles percebam que, se necessário for, precisam se humilhar para trazer de volta aquilo que o Senhor entregou em suas mãos, Pai. Fala conosco, Jesus. Nós te amamos. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito, Senhor, se façam presentes todos os dias da nossa vida. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Eu profetizo, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas. Eu abençoo o teu povo. Eu profetizo um tempo novo sobre eles, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vá em paz, vá feliz.